Algumas histórias parecem ecoar através do tempo, deixando marcas profundas nas pessoas e nos lugares. O que vou compartilhar aconteceu em 2012, mas suas raízes remontam a décadas atrás, em uma região onde as montanhas guardam segredos antigos. Minha tia Helena era vigilante noturna na Madeireira São Jorge, uma das maiores da Serra do Espinhaço. O lugar ficava isolado, a cerca de 40 minutos de São Gonçalo do Rio das Pedras, uma pequena cidade mineradora que aos poucos foi se transformando em polo madeireiro. Helena trabalhava no turno da noite há 5 anos. Era uma mulher forte que nunca demonstrou medo de nada, até aquela noite. A van que normalmente levava os funcionários quebrou, deixando vários trabalhadores sem transporte. Helena, com seu Fiat Uno 1995 azul marinho, ofereceu carona a 4 colegas. Os passageiros eram Jorge Santos, 58 anos, operador de serra há mais de 2 décadas. Maria Aparecida, Cida, 45 anos, responsável pelo refeitório. Pedro Henrique, 23 anos, ajudante geral, e Antônio Carlos, 52 anos, motorista reserva. Todos conheciam bem a estrada sinuosa que cortava a serra. Por volta das 23h40, quando passavam pelo quilômetro 27, a neblina estava particularmente densa. Helena dirigia devagar, como sempre fazia naquele trecho. Foi quando todos viram. Uma jovem atravessou correndo na frente do carro. Usava um vestido florido azul com margaridas brancas, estava descalça e tinha cabelos negros que iam até a cintura. Helena freou bruscamente. O carro derrapou um pouco na estrada úmida antes de parar. A moça ficou parada no meio da pista, de costas para eles. Quando se virou, a neblina parecia envolvê-la como um véu, tornando impossível distinguir seu rosto. Em questão de segundos, desapareceu na escuridão. Preocupada, Helena decidiu voltar. "Não podemos deixar alguém sozinho aqui", disse ela, ignorando os protestos de Cida, que dizia ter um mau pressentimento. Jorge, sentado no banco de trás, usava sua lanterna para iluminar as margens da estrada. Voltaram cerca de 200 metros, até o ponto onde tinham visto a moça. Foi quando Jorge gritou. O grito foi tão repentino e carregado de terror que Helena quase perdeu o controle do carro. Jorge estava paralisado, a lanterna caída no chão do carro, tremendo violentamente. Antônio Carlos, que estava ao seu lado, tentou acalmá-lo enquanto Pedro pegava a lanterna. Jorge estava em estado de choque, murmurando palavras incompreensíveis. Levaram quase 10 minutos para conseguir acalmá-lo o suficiente para falar. Ela não é humana, ele conseguiu dizer finalmente. Jorge contou que quando iluminou o barranco ao lado da estrada, viu a mesma moça entre as árvores. Mas seu rosto era uma visão saída do inferno. A pele tinha um tom esverdeado e podre, os olhos eram completamente negros, sem íris ou pupila, e sua boca era rasgada até as orelhas, revelando fileiras de dentes pontiagudos e amarelados. Nos dias que se seguiram, comecei a investigar. A história daquela região guardava uma tragédia que poucos ainda lembravam. Em 1983, uma jovem chamada Clara Mendes, 17 anos, desapareceu naquela área. Clara era filha de um madeireiro local e tinha uma vida aparentemente normal, até começar a fazer denúncias. Ela havia descoberto que alguns empresários da região estavam envolvidos em esquemas ilegais, não apenas de extração de madeira, mas também de exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Clara começou a reunir provas, documentos e fotografias. Na noite de 15 de junho de 1983, Clara saiu de casa dizendo que ia se encontrar com alguém que tinha mais informações. Nunca mais foi vista. A polícia realizou buscas por semanas, mas nada foi encontrado. O caso foi arquivado como pessoa desaparecida,
mas os moradores mais antigos sussurram outras versões. O avistamento de Helena não foi isolado. Em 2015, um caminhoneiro chamado José Augusto teve uma experiência perturbadora no mesmo local. Seu caminhão quebrou exatamente no quilômetro 27. Decidiu dormir na cabine enquanto esperava o socorro. Durante a madrugada, sentiu um toque suave em seu rosto e um forte cheiro de flores silvestres invadiu a cabine. Quando abriu os olhos, não viu ninguém, mas o cheiro permaneceu. Na manhã seguinte, um ciclista local, Roberto Silva, parou para ajudar e perguntou sobre a moça do vestido florido. Segundo Roberto, ele passava pela estrada por volta das 4h30 da manhã e viu claramente uma jovem parada ao lado do caminhão, olhando para dentro da cabine. Ela ficou ali por quase 1 hora antes de correr para a mata e desaparecer na neblina. Desde então, os relatos só aumentaram. Os moradores dizem que nas noites de neblina, especialmente entre 23 horas e 4 horas da manhã, é possível ver Clara vagando pela estrada. Alguns relatam ouvir gritos vindos da mata. Outros sentem um cheiro forte de flores, mesmo no inverno, quando não há nada florido na região. Os funcionários da madeireira desenvolveram seus próprios rituais. Muitos se recusam a fazer hora extra que os obrigue a passar pelo quilômetro 27 após as 23 horas. Outros deixam flores no local, sempre margaridas brancas, as favoritas de Clara. A história teve um impacto duradouro na região. Em 2018, uma investigação reabriu antigos casos de exploração ilegal de madeira dos anos 80. Documentos foram encontrados em um arquivo morto, alguns deles com anotações que coincidiam com as denúncias que Clara tentou fazer. O quilômetro 27 ficou conhecido como a Curva da Desaparecida. Hoje, há uma pequena cruz branca no local, sempre com flores frescas. Os motoristas dizem que buzinam 2 vezes ao passar, como forma de respeito. Dizem também que aqueles que não o fazem, às vezes veem um rosto horripilante em seus retrovisores. Minha tia Helena ainda trabalha na madeireira, mas nunca mais fez aquele turno. Jorge se aposentou no ano seguinte, alegando problemas de saúde. Mas todos sabem que nunca se recuperou completamente daquela noite. Talvez Clara ainda esteja ali, vagando pela estrada, buscando justiça ou apenas lembrando as pessoas de que alguns segredos, por mais profundamente enterrados que estejam, nunca realmente morrem. Eles apenas esperam o momento certo para emergir das sombras, como uma figura solitária numa estrada nebulosa, lembrando-nos de que o passado sempre encontra um jeito de alcançar o presente. Na semana passada, visitei o quilômetro 27 pela primeira vez. O lugar tem uma energia diferente, pesada. Enquanto estava lá, uma borboleta azul pousou na cruz branca. Os moradores dizem que Clara adorava borboletas e que elas aparecem mesmo nos dias mais frios, como pequenos sinais de sua presença eterna. Deixei uma margarida branca junto à cruz e, quando estava indo embora, ouvi um sussurro suave na brisa. Pode ter sido apenas o vento entre as árvores, mas gosto de pensar que era Clara, agradecendo por sua história não ter sido esquecida. Em setembro de 2021, o jovem estudante de engenharia Pedro, de 19 anos, mudou-se para a cidade do México para estudar na universidade. Encontrou uma casa de estudantes administrada por 2 mulheres, onde decidiu se hospedar. Dona Guadalupe, uma idosa misteriosa de aparência frágil e voz suave, e sua filha Carolina, uma viúva atraente de 40 anos. Desde o primeiro momento, Pedro sentiu uma atração inexplicável por Carolina. Seus olhos profundos e a maneira carinhosa como tratava os hóspedes o cativavam. Logo, ela começou a aparecer em seus sonhos, que eram cada vez mais vívidos e eróticos. Pedro sentia-se perturbado, mas não conseguia resistir à sensação.
Com o tempo, os sonhos começaram a se transformar em pesadelos sufocantes e angustiantes. As noites tornaram-se insuportáveis. Pedro acordava suado e ofegante, frequentemente encontrando marcas estranhas em seu corpo, arranhões, hematomas e até queimaduras leves que ele não conseguia explicar. O ar na casa parecia pesado, quase asfixiante. Os corredores ecoavam com sussurros distantes e sons de passos que não pertenciam a ninguém. Pedro observava os outros estudantes, que também exibiam sinais preocupantes: emagrecimento extremo e olheiras profundas, olhos vidrados e semblantes apáticos. Parecia que todos estavam sendo drenados de sua vitalidade. Eles evitavam falar sobre o que acontecia à noite, como se houvesse um pacto silencioso entre eles. Numa visita à sua família, a mãe de Pedro lhe deu uma medalha de proteção, preocupada com o filho e acreditando que algo sombrio estava acontecendo. De volta à casa, Pedro percebeu que a medalha brilhava intensamente quando Carolina estava por perto, como se tentasse alertá-lo sobre o perigo iminente. O turning point da história ocorreu quando Rafael, um dos amigos de Pedro, decidiu deixar a casa. Rafael havia consultado uma xamã que revelou a verdade aterrorizante. Dona Guadalupe e Carolina eram seres sobrenaturais que se alimentavam da energia vital dos jovens através dos sonhos e objetos da casa. Pedro, chocado com a revelação, decidiu sair da casa também, mas sabia que não seria fácil. Na noite anterior à sua partida, Pedro teve um sonho ainda mais vívido e aterrorizante. Ele se viu preso em um quarto escuro, cercado por sombras que sussurravam seu nome. Carolina apareceu diante dele, com olhos vermelhos e um sorriso macabro. Ela estendeu a mão e, ao tocá-lo, Pedro sentiu sua energia sendo sugada. Desesperado, ele segurou a medalha e invocou todas as suas forças para resistir. Ao acordar, Pedro percebeu que estava de pé na sala comum da casa, cercado pelos outros estudantes que o observavam com olhares vazios. Dona Guadalupe e Carolina estavam lá, com expressões frias e ameaçadoras. Pedro, ainda segurando a medalha, saiu correndo da casa sem olhar para trás. Anos depois, Pedro voltou à área com sua família. Descobriu que a antiga casa de estudantes havia se tornado um hotel. Curioso, entrou para dar uma olhada e, para seu espanto, viu Dona Guadalupe e Carolina, como se o tempo não tivesse passado. O sorriso enigmático de Carolina fez Pedro perceber que elas continuavam suas atividades sobrenaturais, alimentando-se da energia dos hóspedes desavisados. Desde então, Pedro vive com a sensação de estar sempre sendo observado, como se sombras estivessem à espreita, esperando o momento certo para atacá-lo novamente. Imagine acordar em uma pequena cidade, onde todos conhecem todos. Agora, imagine que, de uma hora para outra, uma família inteira desaparece sem deixar nenhum vestígio. Nenhum bilhete, nenhum aviso, nenhum sinal de luta. Apenas silêncio. Esse é o mistério que vamos explorar hoje. Uma história real que deixou uma comunidade inteira em choque e que, até hoje, ninguém conseguiu explicar. Era o ano de 1954, em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos. A família Johnson era conhecida por ser tranquila, trabalhadora e muito unida. Eles viviam em uma casa simples, cercada por uma floresta densa e misteriosa. Tudo parecia normal, até a manhã de 12 de outubro, quando os vizinhos perceberam que algo estava errado. A porta da casa estava aberta, a mesa posta para o café da manhã, mas a família havia sumido. Nenhum sinal de briga, nenhum objeto quebrado, apenas uma cadeira caída no chão, como se alguém tivesse se levantado apressadamente. O que teria acontecido com os Johnson? Quando a polícia chegou ao local, encontrou algo ainda mais perturbador. No quintal da casa, havia pegadas que levavam para a floresta, mas essas pegadas simplesmente desapareciam após alguns metros.
Era como se a família tivesse sido levada para o ar. Os vizinhos relataram ter ouvido sons estranhos na noite anterior. Gritos abafados, passos correndo e um som metálico, como correntes sendo arrastadas. Alguns até juraram ter visto luzes estranhas no céu, mas ninguém quis falar muito sobre isso. O medo havia tomado conta da cidade. Com o passar dos anos, várias teorias surgiram para tentar explicar o desaparecimento da família Johnson. Alguns acreditam que eles foram vítimas de um sequestro alienígena, já que as luzes no céu e o desaparecimento súbito parecem indicar algo sobrenatural. Outros sugerem que a família pode ter sido alvo de um culto secreto que operava na região. Há relatos de rituais estranhos sendo realizados naquela floresta, mas nada foi comprovado. E, claro, há quem acredite que a casa da família Johnson era assombrada. Dizem que, antes do desaparecimento, eles reclamavam de barulhos estranhos, portas batendo sozinhas e vozes sussurrando seus nomes durante a noite. Hoje, a casa da família Johnson ainda está de pé, mas ninguém se atreve a entrar. Moradores da região juram que, à noite, é possível ouvir vozes sussurrando e ver sombras se movendo pelas janelas. A floresta ao redor da casa também é evitada, pois muitos dizem sentir uma presença assustadora por lá. O caso nunca foi resolvido e o desaparecimento da família Johnson continua sendo um dos maiores mistérios da história. O que aconteceu com eles? Foram levados por algo sobrenatural? Ou há uma explicação mais terrível e humana por trás desse mistério? E você? O que acha que aconteceu com a família Johnson? Deixe nos comentários sua teoria. E se gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios que vamos explorar juntos. Até a próxima! E lembre-se, algumas histórias são tão assustadoras que é melhor não investigá-las sozinho à noite.